Goiás em estado de alerta. Algumas localidades como Aragaça, Goiás, mais ao norte do estado, chegando aí no estado de emergência. No fim de semana, a umidade do ar chegou a 15% e o calor castiga o goianiense. Sol quente é brabo. Quando tá fresquinho é melhor. De manhã é bom, mas à tarde é difícil. Tempo seco e queimadas. Só nos primeiros dias de setembro foram registrados mais de 140 focos. Apreensão de 60 mil CDs e DVDs piratas em Anápolis. E a polícia ouve o depoimento do motorista que transportava carga roubada avaliada em quase R$1 milhão. Agora, no JA. Olá, boa noite. A gente começa a edição de hoje mostrando o recorde de apreensão de armas de fogo em Aparecida. No mês de agosto, a PM apreendeu 27 armas durante abordagens e operações. De janeiro a agosto deste ano, segundo a polícia, 112 armas foram tiradas de circulação. Comparando com o mesmo período do ano passado, o número de apreensões aumentou 40%. E o motorista do caminhão que foi rendido por assaltantes neste fim de semana prestou depoimento hoje à polícia. Ele transportava defensivos agrícolas que estavam avaliados em quase R$1 milhão. O depoimento foi na delegacia de cargas e o motorista não permitiu que fosse filmado. Segundo o delegado que investiga o caso, o motorista disse que foi abordado por 2 veículos escuros e ficou em poder dos criminosos por aproximadamente 6 horas. Eles disseram que tinha interesse apenas na carga, queriam abandonar o caminhão e que não era para ele reagir, que se ele não reagisse nada aconteceria. O destino da carga era o estado de Tocantins e a polícia só chegou ao local por causa dos sinais emitidos pelo aparelho que fica na carreta. Com medo, os produtores rurais têm investido em segurança. Tentam se proteger como podem, mas nem sempre encontram tranquilidade. Estou há 13 anos na agricultura aqui e não existe tranquilidade no campo. Policiais federais que estão em greve há 27 dias fizeram mais um protesto hoje. O protesto foi em frente à sede da Polícia Federal e durou 40 minutos. Na manifestação, eles cantaram o hino nacional da Polícia Federal e ainda fizeram discursos. Participaram do protesto cerca de 80 policiais. 2 pessoas foram presas tentando roubar um pet shop em Aparecida, mas acabaram flagrados pela Polícia Militar. Segundo o dono da loja, Guilherme Rodrigues, de 20 anos, e um menor levaram R$350. No mês passado, outros 2 pet shops foram alvo de bandidos. Neste aqui, os assaltantes mataram José Luiz Santos, de 64 anos. Para tentar resolver o problema, a polícia informou que está instalando câmeras de segurança na região. Em Anápolis, operação de combate à pirataria. A Polícia Civil também quer acabar com a venda de produtos vendidos sem nota fiscal. Mais de 25 vendedores de CDs e DVDs piratas foram levados para a delegacia e liberados após prestarem depoimento. Segundo a polícia, foram apreendidos cerca de 60 mil CDs e DVDs piratas. Confira a agenda de candidatos a prefeito de Goiânia nesta segunda-feira. Paulo Garcia, do PT, visitou hoje os comerciantes e consumidores da Avenida Bernardo Saião, em Campinas. Acompanhado de candidatos a vereadores, Paulo Garcia abraçou eleitores. Cimeison, do PSC, fez caminhada no bairro Goiá. Jovair Arantes, do PTB, participa neste momento de reunião coordenada pelo grupo Mulheres que Fazem a Diferença. Os outros candidatos não tiveram agenda pública hoje à tarde. E em instantes, 140 focos de queimadas nos primeiros dias de setembro em Goiás. O fogo também avança em Rio Verde, no sudoeste do estado. Voltamos já. Setembro começou com queimadas em regiões de Goiânia. Só hoje foram registrados vários focos. Confira. No meio de muita fumaça, os bombeiros chegaram para combater uma queimada no Jardim Balneário Meia Ponte. O fogo se espalhou com facilidade por causa da vegetação seca. Além das chamas, a fumaça também invadiu ruas e casas. Só nos primeiros dias de setembro foram registrados em todo o estado mais de 140 focos. No fim de semana, na GO 060, que liga Goiânia a Trindade, parte do estoque desta madeireira foi destruída pelo fogo. 4 viaturas dos bombeiros foram usadas para combater as chamas que se espalharam com facilidade. Desta vez foi em uma mata no Jardim Balneário Meia Ponte.
O Corpo de Bombeiros levou 2 horas para conter as chamas e foi preciso a ajuda de 4 viaturas. Cerca de 8.000 litros de água foram usados para apagar o fogo. E vamos falar ao vivo com o repórter Murilo Santos, que está com o representante do Corpo de Bombeiros. Murilo, boa noite. O número de queimadas de agora, do mês de agosto, com relação ao mesmo período do ano passado, já é bem maior, né? Já é bem maior. Boa noite. Boa noite a todos. Os números chegam a assustar, porque no mês de agosto de 2011, o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás registrou na Grande Goiânia 293 incêndios e queimadas. Já no mês de agosto desse ano, que acabou agora na sexta-feira, foram registrados 477 incêndios e queimadas. Isso dá mais ou menos aí um aumento de 63%. A gente está aqui no Parque Cascavel, na divisa do Parque Amazônia com o Jardim Atlântico, e aqui a gente vai ver embaixo, vou pedir ao Riverson Fábio que mostre pra gente. Olha só, dá pra ver aqui, ó. Isso aqui era para ser uma grama, só que está bem seco, muito seco mesmo, e esse é o risco que acontece na cidade toda, melhor dizendo. Isso prejudica quando há incêndio, queimada, principalmente as queimadas em lotes baldios, né? Prejudica a saúde das pessoas, pode atrapalhar o trânsito e é um risco para quem, por exemplo, está transitando nas vias e nas estradas que cortam aí o estado de Goiás. Rosane. Tá ok, Murilo, muito obrigada pelas informações. E veja ainda hoje, o calor bate recorde em Goiás, as temperaturas acima de 40 graus e todo mundo se pergunta. Eu queria saber, né, quando vai chover? Voltamos já. E o cliente de um bar de Goiânia denunciam que os seguranças o agrediram. O motivo seria o não pagamento da conta. E o caso foi parar na delegacia. Com marcas de agressão nas costas e no olho, o vendedor Paulo Henrique Monteiro de Jesus, de 19 anos, registrou boletim de ocorrência contra seguranças de um bar no setor marista. O rapaz alega que teve problemas no cartão para pagar a conta. Paulo reconhece que estava alcoolizado, mas que tentou negociar. Só que os seguranças o teriam agredido. Colegas do rapaz gravaram imagens dele sendo atendido por uma ambulância. Eu acho que não precisava disso tudo, que a gente poderia ter resolvido de outra forma. Tenho certeza que se ligasse com meus familiares, não ia ter problema para pagar essa conta. Nós queremos ver essas pessoas julgadas e processadas. Uma punição penal mesmo por lesão grave. O advogado do bar disse que Paulo Henrique estava alcoolizado e não pagou a conta. Os seguranças teriam dito que chamariam a polícia. Na versão do bar, Paulo teria se alterado e os seguranças apenas o controlaram. O que os seguranças fizeram foi tentar tirar esse moço de circulação para não agredir ninguém. E a gente falou há pouco sobre o avanço das queimadas em Goiás. Você vai ver agora que em Rio Verde, no sudoeste goiano, os bombeiros trabalham há mais de 11 horas para combater uma queimada. A queimada está destruindo uma mata que fica próxima a uma lavoura às margens da BR-452, a menos de 3 quilômetros da cidade. A preocupação é que o fogo chegue a uma palhada de milho e atinja outras áreas de preservação ambiental. As chamas, que passam de 6 metros de altura, já consumiram 2 hectares do matagal. Até agora já foram usados cerca de 20.000 litros de água. E o mês de setembro está só começando e o goianiense deve se preparar. O clima estará bem mais quente que o mês passado. Setembro começou fervendo e deve continuar assim, com temperatura alta e umidade baixa. O ar em Goiânia está tão seco que o estado é quase de emergência. Com a umidade do ar em torno de 15%, a sensação de calor aumenta ainda mais. E o goianiense faz o que pode. Bebe água, toma sorvete, chupa melancia, improvisa um ventinho e faz de tudo para se esconder do sol. E se o sono bate, qualquer sombrinha é bem-vinda para tirar um cochilo. Luzia não tem como fugir. O trabalho dela é debaixo de sol. Sol é perigoso, passa filtro solar e vamos embora. As temperaturas em Goiás batem recorde. Em Goiânia ultrapassaram os 36 graus no fim de semana e hoje também. Ontem em Aragarças foi o dia mais quente do ano, ficou acima dos 40 graus. E na cidade de Goiás fez 39. A umidade abaixo e tudo difícil.
E tá suando. Muito. E a pergunta que todo mundo faz é: eu queria saber mesmo quando vai chover. De acordo com a meteorologia, previsão de chuva em Goiás só depois do dia 20 de setembro. Até o final de semana continua com as temperaturas elevadas, em torno de 34 graus aqui para Goiânia e para o estado em torno de 38 graus. Enquanto a chuva não vem, o jeito é tentar se refrescar. Muita água, e não tinha água, fui tomar um picolé, né? E seria só por dentro, né? Porque por fora nada. E para amanhã, a previsão para Goiânia é de temperatura na casa dos 32 graus. Em Aragaças, máxima prevista de 39. E na cidade de Goiás, 37 graus. Previsão de chuva, como dissemos, só a partir de 20 de setembro. Uma boa noite para você e até amanhã.